Nexus, uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial, de Yuval Noah Harari. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, hoje vamos falar sobre o mais novo livro de Yuval, um historiador de Israel que eu considero um dos pensadores mais lúcidos da atualidade. Mas antes da gente continuar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. Bom, se você não sabe quem é Yuval e não leu nenhum livro dele, você tá perdendo. Mas aqui no canal tem a resenha de 2 dos 3 livros dele. Aqui no canal você encontra Homo Deus e 21 lições para o século 21. Em Homo Deus, com base na história, ele faz uma análise de como serão os próximos 1000 anos da humanidade. E em 21 lições para o século 21, ele faz uma análise dos próximos 100 anos da humanidade. Contudo, apesar dele sempre prever uma grande revolução computacional, ainda não havia surgido a inteligência artificial. E agora, em Nexus, ele continua fazendo suas análises futuras com base na história, só que aqui ele fala basicamente sobre a inteligência artificial, esse agente disruptivo na história da humanidade. Bem, vamos começar por essa capa aqui. A Pomba é uma história que ele vai contar logo na introdução sobre como ela salvou um batalhão inteiro de soldados na Inglaterra. Porém, mais do que isso, a Pomba aqui representa a nossa capacidade de comunicação, de trocar mensagens, de acreditar e agir com base nessas informações. Em inglês, o título ainda tem mais um detalhe, porque é Next Us, ou seja, o que será o próximo para nós como seres humanos. Nexus é uma palavra inglesa que é o nosso nexo, vem do latim nexum, que diz respeito à ligação entre situações, ou seja, coerência. E essa palavra é a base real de todo o livro, coerência. Mas vamos do começo. Bem, são 3 conceitos principais que o autor nos apresenta aqui no livro. O primeiro é sobre as relações intersubjetivas dos seres humanos. O segundo conceito é a visão ingênua da informação versus a visão populista da informação. E, por fim, a dinâmica entre ordem e liberdade, que muda na era da inteligência artificial. Existem 3 verdades para os seres humanos. A verdade objetiva, ou seja, é aquilo que está fora do ser humano. Por exemplo, isso aqui é uma fita métrica para mim e isso aqui é uma fita métrica para qualquer pessoa que está vendo isso. Isso é uma verdade objetiva. E isso existe. Agora existe uma verdade subjetiva, que são os meus sentimentos, como eu me sinto, algo que eu experiencio, é uma verdade para mim. Ou seja, essa fita métrica para mim salvou minha vida. Então ela não é só uma fita métrica, é uma fita métrica que eu posso colocar num quadro na minha parede ou que eu posso deixar em algum lugar. Ou seja, existe uma verdade subjetiva para mim em relação a esse objeto. E existe uma verdade intersubjetiva, que é uma verdade que ele chama como mito, para mim e para você. Então, por exemplo, essa fita métrica, às vezes, não é só uma fita métrica para mim ou para você, é uma história que eu participei e você participou também e possui uma história entre a gente. E essa realidade em forma de mito, de história, entre nós dois, ela existe em todos os lugares. Então, por exemplo, o dinheiro só tem valor porque não é porque ele é um papel, mas porque ele tem um valor intersubjetivo para mim e para você. Assim como qualquer história, governo, relacionamento, religião. Inclusive, se você tem algum problema de pessoas falando de religião, não no sentido religioso, mas no sentido histórico, mostrando que elas são apenas histórias e mitos, ele vai bater muito na tecla nesse livro que religião, assim como dinheiro, assim como governo, não passa de histórias que nós contamos entre a gente e existe essa realidade intersubjetiva que colocamos valores pessoais ali dentro. Então, se você é católico, por exemplo, você possui uma realidade diferente de quem é judeu ou muçulmano. E isso é verdade. Então, o mundo objetivamente não muda, mas subjetivamente, quem é judeu, quem é muçulmano, quem é católico, vai atribuir valor diferente às coisas. Beleza. E quem fez essa realidade intersubjetiva é o próprio ser humano. Nós somos os únicos agentes de criação de mitos. Dominamos o mundo por conta da história que contamos para nós mesmos sobre ele. Então, nossas grandes redes de informação se baseiam nas histórias que nós contamos entre a gente e fazem sentido para mim e para você, e isso é uma verdade intersubjetiva. As tecnologias que usamos para sedimentar e espalhar essa verdade sempre evoluíram. Começamos por escrever, depois a gente fez os livros para que a gente conseguisse passar essa verdade de forma mais fácil. Usamos pombos para espalhar essas informações. Fizemos o rádio, a televisão, a internet, tudo sempre ferramentas para comunicar uns aos outros nossa verdade intersubjetiva. Contudo,
Eis que surge a inteligência artificial. E ela não é apenas uma ferramenta. Pela primeira vez na história da humanidade, também há um agente externo, ou ele chama de um agente alienígena ao ser humano, capaz de gerar verdades intersubjetivas. Então, pela primeira vez, nós temos alguém que também está contando histórias, que consegue criar histórias e, desta forma, criar realidades intersubjetivas. Beleza, vamos dar uma pausa nesse ponto, que daqui a pouco a gente retorna. Vamos ao segundo conceito, que é a busca pela verdade. Porque o ser humano sempre buscou pela verdade, mas ele encontra um grande problema nessa busca. Temos a visão ingênua que diz que quanto mais informação, mais próximo estaremos da verdade e assim mais sabedoria e poder. Contudo, a gente pode perceber com a internet que é uma torrente de informação e ela não nos aproxima da verdade, pois podemos estar nos baseando em informações falsas. E sem a capacidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, a gente não consegue mais poder e não consegue mais sabedoria. Então essa é uma vertente onde mais informação, mais verdade, mais poder, mais sabedoria, mas a gente vê com a internet que isso não é verdade. E temos a visão populista da informação, que eu acho ainda pior, pois ela se preocupa com a verdade somente como informação é poder. Então qualquer menção a fatos ou a verdade fatalmente fará com que pelo menos alguns perguntem, tá, mas os fatos de quem? E a verdade de quem você se refere? Em suas versões mais radicais, o populismo postula que não existem verdades objetivas e que cada um tem a sua própria verdade. E ele fala isso, por exemplo, para derrotar os rivais numa discussão, e a gente vê muito isso na política, por exemplo, onde cada um tem a sua verdade em relação ao mundo. E segundo essa visão de mundo, o poder é a única realidade. Então não importa se é verdade ou não. O importa é essa informação está dando poder ou tirando o poder de alguém. Se ela é falsa ou verdadeira, não importa, porque ela é usada como poder. E quanto mais você espalha essa informação, mais você tem poder, pois mais pessoas acreditam na realidade intersubjetiva que você está criando. Então, você nem busca pela verdade, você apenas manipula pessoas a acreditarem em uma verdade intersubjetiva. Então, confiar apenas na minha própria pesquisa pode parecer algo muito científico, mas na prática não tem nada de científico, porque consiste em crer que não existe uma verdade objetiva, que você não consegue mostrar que isso aqui é uma verdade objetiva. As pessoas não acreditam mais nisso. Então as pessoas não acreditam que a Terra é redonda, por exemplo. Mas a ciência é um empreendimento institucional colaborativo. Então não é uma busca individual. Se todo mundo quer construir a sua verdade, no fim chegamos que não temos verdade objetiva nenhuma. Só temos verdades subjetivas e verdades intersubjetivas. Bem, por fim, o que o autor quer mostrar é que a informação não é a matéria-prima da verdade e nem mera arma. Há entre esses dois extremos espaço suficiente para uma visão mais nuançada e esperançosa das redes sociais de informação. E da nossa capacidade de utilizar o poder com sabedoria. Então, de um lado a gente tem a verdade absoluta, do outro lado a gente tem um poder absoluto, e a gente tem que buscar a informação que seja verdadeira até certo ponto, mas também que coordene as pessoas para irem a determinado lugar, em outro ponto. Mas aí é que tá, porque durante todo o livro Yuval vai nos mostrar vários apocalipses. Ele é o porta-voz do apocalipse, da desgraça da inteligência artificial, mas ele justifica. Ele fala, cara, eu não vou falar bem da inteligência artificial porque todo mundo, todas as empresas que estão gerando as inteligências artificiais já falam bem, já falam que vai ser uma ferramenta, que é super legal, que é super bacana, mas ele não vê nada disso. Ele é o porta-voz das trombetas do apocalipse. E ele fala que várias formas em que, por conta desse agente extremo, a gente pode nos ferrar de verdade como seres humanos. E ele mesmo diz isso, ele avisa que vai falar do que ninguém fala, né? Ele vai falar desse lado sombrio, ele vai trazer o medo mesmo. Quando você acaba de ler esse livro, você pensa assim, ferrou. Bem, então por fim a gente vai entender a dinâmica entre a ordem e a liberdade nas redes de informação. A ordem acontece quando a informação não muda, ou como ele chama, não há autocorreção. Por exemplo, a religião. A informação, ela tem ordem, a informação não muda, ela está sedimentada em um livro que não se pode corrigir. O livro não se autocorrige, porque a mitologia dessa informação nos diz que esse livro foi escrito por Deus, por um ser extra-humano, e por isso nenhum humano pode corrigir, a gente só pode interpretar. Já a ciência, por princípio, é uma rede de informação de autocorreção. E o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então, enquanto um traz a ordem, o outro traz a liberdade. Mas a liberdade também muda a todo momento e você não tem uma ordem na sociedade, porque hoje você pode comer ovo porque a ciência fala que ovo é bom, amanhã a ciência vai falar que ovo é ruim e aí todo mundo, ninguém sabe mais o que faz. Preciso também ter um meio termo entre ordem e liberdade. Agora a gente vai juntar tudo o que ele falou. Para que a gente não viva um apocalipse informacional, um caos completo como sociedade
por conta desse agente alienígena que é a inteligência artificial, a gente precisa de ordem e precisa de liberdade. A gente precisa de poder e precisa de verdade, sempre na dose certa. E ainda a gente precisa controlar desde o início o que é a inteligência artificial para que ela não saia do controle ou para que ela não assuma o controle e controle a gente. Então, no fim do dia, o que o Yuval sugere é que nós, seres humanos, sejamos moderados, comedidos, coisa que a gente não é, para que nós tenhamos temperança. Ao longo desses 40 anos aqui nesse planeta, eu nunca vi os seres humanos assim. O único momento em que eu vi os seres humanos temperados, se ajudando, acreditando nos outros para o bem, foi em desastres, né? Tipo, aconteceu um desastre lá no sul e todo mundo se ajuda. Aconteceu pandemia e todo mundo se ajuda, mais ou menos, né? Na pandemia a gente viu aí que foi muito louco. Parece que é só nesses momentos de calamidade que o ser humano se une e realmente quer melhorar. Porque no resto do tempo é cada um por si e a inteligência artificial por todos. Mas vamos torcer para que essa nova ferramenta informacional, que é a inteligência artificial, venha para nos ajudar e nos evoluir como sociedade, e para que saiamos do outro lado mais fortes do que hoje. De qualquer maneira, fica aqui a indicação da leitura desse livro necessário, até mesmo para desfazer alguns dogmas que temos, e para que possamos ver o futuro com mais sobriedade. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!